Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos novamente para mais um culto de louvor a Deus. É o serviço que nós prestamos a Deus com o culto que a Ele é devido. Graças a Deus porque você está aí, porque você está participando. Que Deus te abençoe bastante nessa noite. Amém? Que bom. Muito bem, vamos lá. O Salmo 103, versículos 1 e 2, tem uma palavra linda para o nosso coração. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É hora de estarmos bendizendo ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos de dificuldades que estamos passando, mas mesmo assim temos que bendizer ao Senhor durante todo o tempo e não esquecermos de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, estamos juntos, Senhor, para mais um culto. Estamos juntos e queremos, ó Pai querido, te prestar esse culto do fundo do nosso coração. Queremos, Senhor, que o Senhor receba todos os momentos, todos os atos que aqui serão feitos, que o Senhor venha receber, ó Pai, venha estar conosco, dá-nos a Tua palavra, aceita os nossos louvores. Nós te pedimos e nós te agradecemos, porque sabemos a Sua presença na nossa vida, a Sua presença conosco nestes momentos, e é por isso que nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ó Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Dá-nos da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Cantar louvores ao Senhor é muito bom. Vamos cantar ao Senhor agora um hino a Ele. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
Como igreja, nós louvamos a Deus. Louvamos sempre a Deus, é muito bom. E vamos louvar agora com mais uma leitura bíblica. Você pode abrir a sua Bíblia? Pode abrir a sua Bíblia e ler comigo o Salmo 47, dos versículos 1 ao versículo 9. Salmo de número 47. Diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos das diversas igrejas e lugares que estão conosco, amigos, que você é muito bem-vindo nessa noite. Nós gostamos muito de ter a sua presença, sabemos que você está aproveitando esses momentos online, já que não podemos estar totalmente presentes no templo, mas está sendo muito bom. Então, eu quero saudar você lá do Aeronave, que bom que você está conosco, de Hortolândia, minha igreja amada, da Hebron e da Betel. Obrigado também aos amigos que estão conosco. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um, que Deus seja um escudo forte na sua vida. E que você receba hoje uma bênção especial do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com cânticos? Cantemos junto, alegremente, os louvores a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
Senhor mais uma vez, tendo a certeza de que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso louvor. A palavra do Senhor no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. É com a certeza e com a fé dessa palavra que nós vamos louvar, nós vamos cantar mais uma vez. Deus ouve as nossas orações. Amém? Você crê? Aleluia. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra sua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir não. Esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra sua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar, descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. O meu Deus responderá, responderá. Eu creio, eu posso descansar e confiar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Aleluia. Amém. Ele responderá. Não olhe para baixo, olhe para cima. Lembre-se, é dos céus que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor. Amém. Ele responderá mais uma vez. Eu creio que responderá mais uma
uma vez. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, agora nós estamos no momento de ofertório. O ofertório faz parte integrante do nosso culto, é bíblico. Nós precisamos contribuir para que a igreja sane com seus compromissos financeiros. Os compromissos continuam e nós temos que saná-los. Você também tem que entregar o dízimo, porque ele pertence ao Senhor. E quanto mais você entrega o dízimo, com certeza mais abençoado pelo Senhor você será. Bênçãos divinas virá para a sua vida. Contribua, dê a sua oferta, entregue o seu dízimo e faça isso através do banco. Né? Não estamos na igreja, então você faça isso depositando no banco. Aí na sua tela tem, com certeza, o endereço do banco, da igreja que você pertence, da igreja com a qual você quer contribuir. Faça isso agora e que o Senhor te abençoe muito, muito. A palavra de Deus diz assim, olha, no Salmo 96, versos 7 e 8. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. É muito importante estarmos louvando o Senhor através das nossas ofertas. Vamos também colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Nós temos muitos pedidos de oração, temos recebido os pedidos nas quartas-feiras, na reunião de oração. São muitos irmãos, muitas famílias que estão precisando do Senhor com diversas necessidades. São necessidades de doença, necessidade financeira, necessidade de consolo, Senhor, são muitos os óbitos. E nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. O Salmo 48, versículo 8 diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Que o Senhor escute a nossa oração. Vamos orar, uma oração de intercessão e também de gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem feito, porque Ele não tem nos abandonado. Senhor Deus, nesse momento de oração, nós queremos colocar nas Tuas mãos todas as necessidades do Teu povo. O Teu povo, Senhor, tem padecido muitas necessidades. O Seu povo, Senhor, tem necessitado de cura, Senhor. São muitos os nossos enfermos. A cada dia somos mais. O seu povo, Senhor, está precisando de um consolo para o seu coração. Ó Senhor Deus querido, quantas famílias estão enlutadas na nossa cidade, no nosso país, e precisam daquele abraço carinhoso de Jesus nas suas vidas, mostrando a cada um a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas. Senhor, consola as pessoas. Mas também, por outro lado, Senhor, nós queremos Te dar louvores, agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, com todas as nossas necessidades, com todos os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas aflições, o Senhor tem estado perto de nós. E é porque o Senhor está perto de nós que nós Te agradecemos. Recebe, Senhor, nesse momento, o carinho, o agradecimento que vem do fundo do nosso coração nesse momento. Eu Te louvo e, mais uma vez, Te agradeço infinitamente, em nome de Jesus. Amém. É bom participar do culto em todas as suas partes, não é? Tem momentos em que nós falamos com Deus. Nós falamos com Deus quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós louvamos. Mas tem um momento muito especial do culto, é quando nós ouvimos a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus na leitura da sua palavra, porque a palavra de Deus fala conosco em todos os momentos, e é muito bom quando nós ouvimos Deus através da mensagem que vem diretamente de um servo do Senhor,
no momento da mensagem. Agora, escute com atenção, porque é Deus falando ao seu coração e com certeza Ele estará tendo uma mensagem muito especial para você. Atente, pare com tudo, fique em silêncio, fique calmo, bem tranquilo, para que você receba a mensagem nessa noite. Amados irmãs, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus alcance a cada coração nesta noite, neste momento de alegria, porque é nosso desejo estarmos reunidos, todas as nossas igrejas, toda a obra missionária nossa, mas Deus tem determinado e Ele sabe a hora e o dia exato em que esta pátria será objeto de uma situação melhor. Deus seja louvado. E em nome de Jesus, a nossa saudação a todos os irmãos, todas as irmãs, todas as nossas famílias, não só desta igreja, como da igreja de Hortolândia, como na igreja congregação do Jardim Aeronave, como na nossa amada igreja Betel. Nós te louvamos, Pai, nesta manhã. E com muita alegria nós gostaríamos que a cada irmão, orando, já oramos, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe numa mensagem que não é minha, não é nossa, é de Deus. E eu quero ler no livro de Apocalipse, o capítulo 21. Os irmãos, por favor, quem tem Bíblia, nesta noite, nesta oportunidade, abra sua Bíblia e acompanhe conosco, porque nós desejamos, segundo a misericórdia de Deus, que essa meditação, essa mensagem, seja para os corações, a começar em mim, de tal sorte, de tal maneira que tudo contribua para a nossa edificação no Senhor e Salvador Jesus. Eu quero ler uma parte do capítulo 21 do livro do Apocalipse, livro das Revelações. E o capítulo 21 nós leremos do versículo 1 até o versículo 6, e diz assim: O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. Repetindo o último versículo, parte do último versículo, irmãos, nós relemos. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É o nosso Jesus amado que diz assim, oferecendo água da vida. Meus irmãos, nós podíamos perguntar diante de uma meditação, de uma palavra tão significativa, tão eloquente, tão bonita, profecia.
nós podíamos perguntar, mas por quê? Porque algo tão bonito que nem todos entendem, mas uma coisa certa e correta é que todos aqueles que já conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, que o confessam e que o têm como seu Senhor, não só Senhor, mas Senhor e Salvador, têm um entendimento, pelo menos no sentido humano, de coisas maravilhosas que um dia acontecerão. Mas depois de lermos isso aqui, nós perguntamos, mas então por que há sofrimento? E a palavra de Deus mostra com razão o sofrimento, e eu anotei aqui muitas coisas que podem nos levar a um melhor entendimento, a uma melhor situação diante de Deus, como reverência a Ele, o Todo-Poderoso. Se nós pudéssemos dar um título a essa meditação, seria assim, o milagre de Deus. Mas como o milagre de Deus? Por que surgiu o sofrimento e a morte? Então, essa é uma pergunta, é uma indagação que eu faço, que o irmão faz, ainda que temos conhecimento da palavra de Deus e vivência com ela. Mas, por que surgiu o sofrimento? Porque surgiu a própria morte. São milhares de anos, vejam bem, são milhares de anos que o homem vem sofrendo. O homem vem sofrendo toda sorte de... Tanto é verdade que os últimos 120 anos, aproximadamente, superaram tudo o passado desde a própria criação do homem. Em todos os sentidos, em toda forma, tendo como resultado. E aí é que nós vemos o porquê de que há uma situação de angústia, uma situação de dor, de ansiedade, de desespero, de fome, de agonia, de violência, extrema violência, a cada dia mais. Toda sorte de maldade e aflição e morte. Mas, e eu peço que ouçam um simples relato. Não faz muito, uma família, mais de uma família, numa cidade pequena do estado de Santa Catarina, sofreu grande angústia, grande ansiedade, vendo crianças de 1, 2 ou 3 anos serem abatidas covardemente, vidas preciosas, que começavam a desabrochar para Deus, quem sabe. Então, é violência, extrema violência, mas tudo isso, todas essas coisas, tudo contribui para uma pergunta, para uma resposta que a palavra de Deus é que nos dá. Não sou eu, não é este ou aquele elemento que pode dizer eu tenho a resposta segura. Não se trata disso. Mas cabe refletir o seguinte, se há toda essa situação, por que então, e o primeiro registro que eu gostaria de deixar com os irmãos é o seguinte, mas para tudo isso há uma promessa consoladora. E o irmão, a irmã acreditam nisso? Nós temos como crédito verdadeiro que isso é uma realidade do futuro que vamos viver com Deus na eternidade. Então, para tudo isso, há uma promessa consoladora. Você quer ver? Abre a Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. O que a palavra de Deus diz, que nós sabemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, meus amados, quando nós lemos isso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e nós sabemos disso. E morreu ele na cruz por nós. Seu sangue nos purifica, nos salva. Pois bem, mas diante disso, olha, se Deus é que faz isso, Deus é que dá isso, então por que vem esse sofrimento? Toda sorte de angústia, de ansiedade, de tudo que nós falamos, culmina com uma palavra tão drástica, né? Do ponto de vista humano, que é a morte. Tudo termina na morte. Tudo termina na morte. Mas para isso, há uma promessa consoladora. E essa promessa é isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo que nele crê não pereça. Mas isso quer dizer que nós vamos estar ausentes disso aqui, do sofrimento? Não é isso. Nós não podemos pregar isso. A palavra de Deus não diz isso também. Por quê? Porque nós sabemos que isso vem de uma situação lá dos nossos primeiros pais. E nós sabemos disso. Então, para tudo isso, há uma recompensa consoladora, uma promessa e uma recompensa. E eu queria que você considerasse isso como primeira coisa a mostrar que o sofrimento, que todas essas coisas que têm acontecido e que tudo leva a crer, segundo a palavra de Deus e as profecias, tudo leva a crer que ela só aumentará até o dia da volta do Senhor Jesus. E nós sabemos que isso é bíblico, a Bíblia não falha, nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Pois bem, então, agora por que então? Onde está o resultado do início dessa situação? Ora, os irmãos sabem, conhecem que Adão e Eva eram perfeitos de corpo e mente. Acreditem nisso. Adão e Eva eram perfeitos de corpo e mente. Foi a desobediência que gerou o pecado. E nós sabemos disso também. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era para que o homem tivesse vida para sempre. E nós sabemos disso. Quando eu era criança, eu pensava assim, mas se Deus fez o homem para viver eternamente, como é que ele ia fazer? Ele ia aumentando. Bom, isso não está no nosso conhecimento, é no conhecimento de Deus. Não é? O fato é que Deus fez o homem para que este vivesse e o adorasse para sempre. Não tinha a morte. Então, a morte vem exatamente para mostrar isso. E por que Adão e Eva desobedeceram a Deus e aquela desobediência gerou pecado. E o que a Bíblia fala do pecado? Fala do pecado que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o preço do pecado é a morte. Todos passaremos por isso. Só duas pessoas, em toda a palavra de Deus, não viram a morte fisicamente, que foi exatamente o grande profeta Elias, a grande pessoa que andava, que caminhava com Deus, que consta no livro de Gênesis. Esses dois não viram a morte, porque a morte para si não existiu. Deus elevou Elias num carro de fogo. Deus levou aquele que ele prezava e que andava com Deus. Enoque foi
trasladado também. 2 pessoas. E por que a Bíblia mostrou isso? A Bíblia mostrou isso, meus amados, para mostrar, para identificar uma realidade que até para a morte tem um fim. E tem um fim, e o fim nós sabemos que foi Jesus que por nós morreu naquela cruz para nos oferecer uma saudade, um resgate, o preço para uma nova vida. Né? Então, o pecado foi pela desobediência e o propósito de Deus era para que o homem tivesse realmente, né, uma vida para sempre. Mas o que há de pensar também, meus irmãos, é que a palavra de Deus mostra isso. O próprio Adão e Eva começaram a degenerar-se fisicamente e, resultado, envelheceram e morreram. Então, meus irmãos, tudo isso é para mostrar a cada um de nós que a palavra de Deus realmente é fiel e ela não falha. Então, nós temos que, primeira coisa importante em tudo isso é que Jesus é a nossa promessa consoladora. Jesus é o que nos dá uma nova vida, uma vida eterna. Mas, em segundo lugar, também deixaríamos com você. Mas Jesus é a libertação, é a libertação. Libertação por quê? Para quê? Para quem? Jesus é a libertação do homem, que foi escravizado em razão dos nossos pais primeiros terem desobedecido a Deus e vindo uma sentença de morte, uma sentença que nos levaríamos até o final. Então, Jesus é uma libertação, é uma promessa de libertação. Porque é isso, porque só Jesus salva. Só Jesus perdoa, só Jesus dá nova vida ao homem. Né? Ele liberta o homem do pecado. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, nós encontramos aqui, logo em seguida, abre sua Bíblia, capítulo 5, 24, diz assim, veja bem, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte física para uma vida eterna. De maneira que, então, só Jesus é que salva, só Jesus é que liberta, né? E Jesus aponta um caminho a você, a mim. Ele aponta o caminho. Qual é o caminho? Ele diz lá no caminho, João 14,6, do Evangelho de João, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não era e não é mais um caminho, mais uma vida, mais uma verdade. Jesus é a vida, a essência da vida eterna. Jesus é também o caminho verdadeiro, o único, não há outro, para chegarmos a Deus. Por isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos assim dizendo com certeza que a palavra de Deus é assim. Lá no próprio Evangelho de João 8,32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente não entende isso. E alguns até usam essa expressão, mas não tem a conotação de vindo do coração, de vindo de resultado de uma salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Jesus disse para os judeus naquele momento? Ele disse para os judeus o seguinte, que só com o conhecimento da palavra de Deus e da aceitação dela é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade do quê? Libertação do quê? Senão do
pecado, que não faz separação entre nós e Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Todos nós sabemos disso. Para uma vida de santificação, para uma vida de consagração, de edificação, é preciso, primeiramente, que você aceite o dom da vida, que é Jesus. O dom da vida, porque Jesus te dá a salvação. E você, então, passa a ser um novo homem, um novo ser, um novo nascimento. Quando alguém perguntou a Jesus, como que eu vou nascer de novo, se eu sou grande? Jesus teve com certeza pena daquele homem, porque ele não conhecia verdadeiramente toda a Escritura. Ele fazia tudo que era bom, mas ele não conhecia o que era isso. É preciso nascer de novo pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, é nesse sentido que Jesus aponta o único caminho. É nesse sentido que Jesus aponta a única verdade. É nesse sentido que Jesus aponta o único caminho, a única verdade e a única vida, vida eterna. Ah, meus amados, para cada um de nós humanos, a morte fisicamente é um desastre. Nós entendemos assim, é uma decepção, mas isso só no terreno, fisicamente e terreno do homem. Porque no terreno de Deus, na graça e misericórdia de Deus, não é assim. Né? E nós sabemos que a morte, ela existe por um momento, porque um dia nós seremos ressuscitados como Jesus foi. E ele foi ressuscitado por quê? Para vencer a morte. E ele venceu a morte. Jesus já venceu a morte. Só não chegou o dia ainda do julgamento. E chegará. E chegará. Alguém diz, e tem ouvido alguns elementos falando da mensagem de Deus, dizendo exatamente que, não é? A cada dia que passa, Jesus fica mais perto. Jesus está vindo. Tem um livro do grande Billy Graham, que ele dizia o seguinte, o mundo em chama. Billy Graham dizia o seguinte, que a volta de Jesus seria exatamente como um grande empresário, lá no alto do seu edifício, pega o telefone e avisa o seu motorista, eu estou descendo, prepare o carro. Jesus é assim, Jesus está vindo. Não sabemos quando, nunca, ninguém saberá. Isso é da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós queremos deixar também como isso, mas só Jesus liberta. Só Jesus é o nosso Salvador. Se só Jesus, e para tudo há uma promessa consoladora, não é? Para tudo isso, e finalmente nós lembramos o seguinte, na presença de Jesus, há paz, segurança, alegria e vida eterna. Vida atualmente aqui, mas um dia nós estaremos no caminho e chegando para a vida eterna. Então, eu finalizo dizendo aos meus amados irmãos, somente Jesus é a salvação do homem. E do homem, qual homem? O homem, o ser humano, perdido e sem Deus. Por isso nós somos convidados, né? Nós somos convidados a estarmos na presença de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que andar na presença de Deus como consagrados, como pessoas que obedecem a Deus. De maneira que, então, em terceiro lugar, eu deixo essa meditação para os irmãos amados. Somente Jesus é a salvação. E a salvação do homem perdido. Do homem perdido e sem Deus. Sem Deus. Os irmãos não creem que uma pessoa que tirou a vida de 3 crianças lá naquele estado, ainda nascendo,
ainda sendo desmamado ou ainda mamando. Quer dizer, nascimento ali, se não é a maldade humana, é a maldade humana. É alguém que estava possuído pelo nosso inimigo, o grande inimigo da mocidade. Então, Jesus tem para você hoje, meus amados. E eu quero dizer o seguinte, eu vejo assim, que a maior necessidade de uma pessoa é a salvação de sua alma. A maior necessidade. Jesus, lá numa parábola, ele diz assim, ele diz, louco, aquele homem que juntou tudo, bens e muitos bens, e disse, mas regala-te, porque eu tenho muitos bens. Jesus fala para ele, nessa passagem, fala para nós como se fosse hoje. Louco, e se hoje pedir a tua alma, o que você fará com os teus bens? Isso quer dizer exatamente isso, que a salvação que Jesus nos dá, que nos oferece em razão da vida que Ele deu a cada um de nós, Ele te convida sempre. Os braços abertos de Jesus é um convite. Quando Ele foi crucificado, Jesus não foi crucificado com as mãos cruzadas, Jesus foi crucificado com os braços abertos. Isto é, para que no futuro todo, desde aquele dia, daquele trágico e triste movimento, até hoje, Jesus continua com os braços abertos e Ele te convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a única salvação. Deus tem me dado uma vida preciosa em matéria de saúde. E eu posso afirmar, meus amados todos que nos ouvem nesse momento, quando começou a pandemia, o meu grande medo, não devia ter, faltando de fé. A minha esposa às vezes diz assim, não põe a tua fé no bolso. Mas eu tinha medo, sabe do quê, meus amados? De ser uma palavra terrível que nasceu nesses anos agora, ser entubado. Quando você perde todo o controle, quando você perde toda a vontade, quando você fica como um objeto vegetando. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, traz a você e traz a mim essa realidade, que é a maior necessidade do ser humano, é uma pessoa é a salvação de sua alma. Por isso que Jesus convida você hoje, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, nós temos a certeza, aconteça o que acontecer, mesmo diante de tudo isso que é uma realidade, a cada um de nós, a angústia, a dor, a ansiedade, né? O desespero, a fome, a agonia, a violência, cada dia maior, toda a sorte de maldade, inclusive a aflição, que cada pessoa às vezes é tomada, e que tudo chega ao seu final como resultado a morte. Mas a morte física nossa está garantida para que um dia nós seremos revestidos de uma vida espiritual com Deus, para sempre estarmos com Ele. Que Deus abençoe a cada coração, a cada vida, a cada família das nossas igrejas. Que Deus abençoe e dê segurança, dê paz, que só Jesus. Quando Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci a morte. Tende bom ânimo. Então, a paz de Jesus excede todo entendimento humano. E você só pode alcançar isso com plenitude, pelo teu coração. Você só alcança isso quando você se entrega a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador.
essa vida humana, física que nós vivemos, nós também, os que já passaram pelo novo nascimento em Cristo, aqueles que ainda não passaram, têm o convite. Vinde a mim, diz Jesus. E os braços abertos significa que estão estendidos para você. Por isso, na nossa meditação, Deus guarde os vossos corações como pessoa, como família, como lar, como filhos de Deus. E a tua igreja, o teu motivo de congregação, já virá essa oportunidade. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E não mesmo. Pode fechar um pouco, pode ter isso, pode ter aquilo, pode vir pandemia, como vemos no nosso país. É grande a nossa tristeza quando verificamos que 500 mil vidas já foram ceifadas. Mas Deus é soberano, Deus é poderoso em Cristo Jesus. Ele nos dá uma tão grande salvação que nos leva a crer naquele, e só Ele pode ser aquele que nos resgata do pecado para a vida, para a liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Que Deus guarde os seus corações. Amém. Bom, muito bom ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Que Ele tenha abençoado o seu coração nessa noite. Temos agora, encaminhando para o final desse momento de culto, o envio, aquele que nos manda agora ao mundo, porque estávamos fechados, ouvindo Deus, falando com Deus. Agora nós vamos com a palavra de Deus que está em Efésios 3, versículos 17 a 19. Olha o que diz lá. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelos momentos que o Senhor nos permitiu, pelo privilégio que o Senhor nos deu nessa noite de participarmos do teu culto. Nós te agradecemos porque nós pudemos louvar, nós pudemos falar contigo e nós pudemos ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, leva-nos em paz para o nosso descanso, para a nossa tranquilidade, e que um momento bem seguro, bem de paz, bem tranquilo, esteja em cada coração que está reunido conosco nessa noite. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção do Espírito Santo, o caminhar do Espírito Santo com você, seja com você, com a sua família, com todas as nossas crianças, com a nossa igreja e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.